Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de matemática. Pegue o seu livro na página 258, acompanhe a leitura e a explicação comigo. O nosso conteúdo de hoje é ângulos. Vamos ver então? Ângulos. As aberturas formadas tanto pelas hastes do leque como pelos ponteiros do relógio formam ângulos. Nesses dois casos, podemos representar as hastes e os ponteiros por semi-retas da mesma origem. Então, aí no seu livro, você pode observar, aluno, que essa abertura, essa medida aqui em cima do leque, ela é considerada um ângulo. Como a abertura do ponteiro pequeno para o ponteiro grande do relógio é considerado também um ângulo, tá? Então, o que seria o ângulo? É uma região limitada por duas semi-retas que saem de uma mesma origem, pelo mesmo ponto de partida. As duas semi-retas são chamadas de lados. E o ponto de origem dessas semi-retas é denominado vértice. Vamos ver isso aqui na lousa? Então, vamos lá. Ó. Semi-retas. Eu coloquei a semi-reta aqui em cima, gente. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Eu coloquei a semi-reta aqui em cima. Foi explicado na última aula o que seria semi-reta, mas eu vou recapitular agora para a gente entender também melhor o que seria o ângulo. Então, o que seria a semi-reta? Ela é uma reta que tem um ponto de origem e ela é infinita, ilimitada para os seus lados, ok? Então, semi-reta tem origem, que é o ponto, aqui no nosso caso B, e as suas extremidades, elas são ilimitadas, elas continuam, tá? Então, aqui deste lado do ponto, eu tenho uma semi-reta. Deste outro lado do ponto, eu tenho outra semi-reta. Ok, então, recapitulando, semi-retas têm um ponto de origem e são ilimitadas em algum sentido, tá? No caso aqui, nas extremidades, ok? Bom, o ângulo, na verdade, ele é uma região limitada, eu vou explicar isso, por duas semi-retas de uma mesma origem. Então, veja, aqui, gente, eu tenho um ângulo, tá? Isso aqui é um ângulo. Essa região que eu falo, o que seria o ângulo? É essa região que é limitada. Por que é limitada? Ela tem esse começo, ou esse começo e o fim, tá? É uma região limitada, ó, porque tem um começo e tem um fim. Então, qual seria a medida do ângulo? Isso aqui, ó, tá? Isso aqui é a medida do ângulo, em verde. E como que eu traço um ângulo? Como eu faço esse ângulo? Como eu desenho esse ângulo? A partir de duas semi-retas. Ora, nós não aprendemos que a semi-reta tem um ponto de origem? Tem um ponto que ela sai, que começa a ser feita? Então, aqui no caso do ângulo, eu tenho um ponto de origem. Vou pegar azul mesmo para mostrar. Eu tenho um ponto de origem e a partir dele me sai duas semi-retas, ó. Um pontinho de origem e a partir desse ponto eu tenho duas semi-retas, que no caso do ângulo eu não vou chamar de semi-reta, eu vou chamar de lado. Então, aqui é um lado do ângulo e aqui é um outro lado do ângulo, ok? Então, o que seria o ângulo?
O ângulo são duas semirretas que saem de um mesmo ponto de origem chamado vértice. Esse ponto de origem no ângulo é chamado de vértice, tá? E ele vai ter uma medida. Qual que é a medida do ângulo? Depende da abertura dele. Então, no nosso caso aqui, o nosso ângulo é isso aqui. É essa abertura. Agora eu vou explicar para vocês os diferentes tipos de ângulos e como eles são medidos, tá? A partir de como eles são medidos, tá? Vamos ver então? Vira a página do seu livro agora, na 259, e vamos acompanhar a leitura novamente, tá? Para medir um ângulo, usamos um instrumento chamado transferidor. Transferidor é uma régua diferente, tá? Redondinha, que vocês estão vendo aí no livro de vocês, tá? Ó, esse é o transferidor, aqui, ok? Muito bem, então para medir os ângulos, usamos o transferidor, ok? Lembra que para medir o comprimento, das coisas a gente nós usamos, né? A trena, a fita métrica, enfim. No caso dos ângulos, nós usamos uma reguinha redonda chamada transferidor que mostra as medidas, tá? Para nós, que seria desta forma aqui, ok? Por enquanto, nós vamos só conhecer o transferidor. Em outras séries mais avançadas para frente, vocês vão usar o transferidor, ok? Então, vamos lá. Para medir um ângulo, usamos um instrumento chamado transferidor, cuja unidade de medida é o grau e o símbolo é essa bolinha aí pequenininha, tá? Esse círculozinho pequenininho. Coloca-se o centro do transferidor sobre o vértice, que é o ponto do ângulo, de modo que a graduação zero coincida com o primeiro lado. Então, nós usamos aí, para o conhecimento de vocês, o transferidor para medir os ângulos, para ver quantos graus os ângulos têm, ok? Agora, nós vamos conhecer os tipos de ângulos que tem, tá? De acordo com as medidas, os ângulos são classificados em retos, agudos e obtusos. Ângulo reto é o que mede 90 graus. Então, quando eu uso o transferidor, o ângulo ele fica desse jeitinho que vocês estão vendo aí no livro de vocês. Veja que tem aqui, ó, a marcação do ângulo, né, ó, tá? Já eu vou fazer na lousa para vocês. Ângulo agudo é o que vai medir menos que 90 graus, ou seja, ele vai ser menor que o ângulo reto, tá? O ângulo reto, por que ele é reto? Porque ele mede 90 graus. O ângulo agudo, por que ele é agudo? Porque ele vai medir sempre menos que 90 graus. Então, ele vai ter medidas abaixo de 90 graus. E o ângulo obtuso, que é esse último que vocês estão vendo comigo, é o que tem medida maior que 90 graus, porém, ele só vai ser um ângulo obtuso se ele for também menor que 180 graus. Então, o ângulo obtuso, ele mede a partir do transferidor, né, que é o objeto que usamos para medir ângulos. Ele vai medir mais que 90 graus, menos que 180 graus, ok? Muito bem, sabendo-se disso, agora eu vou colocar aqui na lousa para nós e vou desenhar esses 3 tipos de ângulos para vocês verem, ok? Vamos lá, então. Então, vou colocar agora aqui para vocês o ângulo reto. Tá? Não sei se eu vou conseguir fazer bem certinho, porque eu tô aqui na lousa e eu tô meio torta com relação ao celular, mas vamos lá.
Então, o ângulo reto é aquele que mede exatamente 90 graus quando eu pego o objeto de medida, que é a minha régua transferidor, tá? Então, vamos lá. Mas eu vou desenhar aqui para vocês, se vocês também estão acompanhando aí no livro, né? Que tem desenhado o transferidor, eu vou colocar aqui para vocês o ângulo reto, tá? Então, o que seria o ângulo reto? Ele é um ângulo assim. Deixa eu ver se tá aparecendo, tá? Ele é um ângulo assim, tá? Se o ângulo ele é formado por duas semirretas, então o ponto de origem dele está aqui. Eu ponho uma flechinha aqui, porque são duas semirretas, tem um ponto de partida, mas é infinito nas extremidades, ok? E aí, eu vou nomear os pontos desse meu ângulo. Então, aqui eu tenho o A, o B e o C. Muito bem. Só que tá faltando ainda eu mostrar o ângulo. O que eu fiz até agora? Né? Eu tô aqui fazendo um ângulo reto para você. Eu fiz duas semirretas, um ponto de origem, nomeei os meus pontos e agora sim eu vou mostrar para você o ângulo, tá? E o ângulo, ele é essa abertura aqui. Isso aqui é o meu ângulo, tá? Isso aqui é o meu ângulo. E quando o ângulo ele está nesse formato ou nessa medida, a partir do transferidor, eu falo que ele é um ângulo que tem 90 graus. Porém, se eu colocar só esse 90 aí, 90 é um número natural, normal da matemática, ok? O que eu preciso? Colocar o símbolozinho do grau, da medida desse ângulo, que é a bolinha pequenininha aqui em cima. Agora sim eu leio em matemática que eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, todo ângulo reto mede 90 graus certinho, assim como vocês estão vendo aí no livro de vocês, esse primeiro aqui, ok? Agora eu vou fazer aqui para vocês, então, um ângulo agudo. Vamos lá. Ângulo agudo. O ângulo agudo, nós estamos vendo aí que ele é uma medida menor que 90 graus. Então, vamos lá. Nós sabemos que para fazer o ângulo eu preciso de duas semirretas, né? Eu já vou fazendo aqui direto e depois vou explicar um negócio para vocês. Então, eu tenho um ponto de partida, de origem, para fazer minha semirreta. Coloquei meu ponto. Agora eu vou traçar aqui o meu ângulo, tá? Eu já sei que o ângulo agudo, ele mede menos que 90 graus. Então, eu vou traçar aqui meu ângulo. Se é semirreta, eu preciso da minha flechinha, ok? E aí, eu vou nomear aqui os meus pontos. Aqui eu vou chamar de E, F e G. Ok, então o ângulo são duas semirretas que teve um ponto de origem, viu que eu comecei a fazer a semirreta a partir do ponto de origem? Que tem um ponto de origem, tá? E tracei. Mas, professora, como você sabe que esse ângulo aqui, ele é menor que 90 graus? Veja, o ângulo de 90 graus, ele não pegou tudo isso? Veja que esse ângulo, ele tá pegando mais ou menos a metade do ângulo de cima.
Se eu fosse fazer de conta que eu tô fazendo um ângulo de 90 graus, eu faria uma reta aqui, ó. Não faria? Ó, aí aqui sim eu teria um ângulo de 90 graus. Esse ângulo que eu tracei, veja que ele é a metade, se você comparar com o de cima. Se eu fizesse isso aqui no de cima, ó, eu tenho um ângulo menor que 90 graus, tá? Então, aqui eu desenhei um ângulo menor que 90 graus e todo ângulo menor que 90 graus, ele vai ser chamado na geometria e na matemática de ângulo agudo, ok? Muito bem, agora eu vou desenhar aqui para você. Eu não coloquei o ângulo. O ângulo é isso aqui, então, né, ó. É essa abertura aqui, ó. Veja que comparado com o de cima, ele é menor que 90 graus, né? Menor que 90 graus. Muito bem. Dá uma arrumadinha aqui. Agora, eu vou fazer para você o ângulo obtuso. O ângulo aqui embaixo, obtuso. Então, o que seria o ângulo obtuso? É o que tem medida menor que 90, como eu falei, é o que tem a medida maior que 90 graus, porém menor que 180 graus quando eu pego o meu transferidor como objeto de medida, tá? Então, vou fazer aqui para vocês verem. Vamos lá. Ó, são duas semi-retas o ângulo. Então, eu vou fazer aqui, deixa eu ver se tá aparecendo. Eu vou fazer aqui o ponto de partida. Vou baixar um pouquinho. Vou fazer aqui o ponto de partida das minhas semi-retas e agora eu vou desenhá-lo. Então, eu vou fazer uma reta aqui embaixo, que vai ser a minha semi-reta, porque ela tem um ponto de partida e ela é infinita, né? E aqui eu vou fazer a outra parte. Ai, gente, eu vou pôr um pouquinho mais para baixo. Não gostei. Não vai ficar num ângulo bom. Olha lá. Então, aqui eu vou traçar minha semi-reta a partir do ponto de partida. Coloquei minha flechinha. E agora, eu vou fazer a outra parte do ângulo. Vamos lá. Fazer a outra parte do ângulo. Beleza. Então, eu já fiz aí, ó, duas semi-retas. Tem um pontinho aqui de partida, fiz uma semi-reta para cá e fiz uma semi-reta para cá. Eu tô desenhando o ângulo obtuso, porém, eu já sei que ele é maior que 90 graus e menor que 180. Vou dar nome aos pontos. Então, esse aqui é meu ponto M, N e O. Beleza. Agora, eu tenho que fazer a abertura do ângulo, né? O ângulo, ele vai ser tudo isso aqui. Tudo isso aqui é o meu ângulo. Mas, professora, ele é maior que 90 como? Vamos lá, ó. Se eu fizer um ângulo aqui de 90, eu traçaria, eu colocaria, né, um traço aqui, ó. Vou pegar a régua. Eu colocaria um traço aqui, ó. Se você comparar com o de cima, esquecendo essa parte aqui, ó. Esquecendo essa parte, se você comparar com o de cima, você vai ver que eu tenho 90 graus aqui, não tenho, ó? Praticamente, né? Que eu aqui não dá pra tia fazer o desenho bem corretinho. Mas se você olhar esse com esse, não é um ângulo de 90 graus? E meu ângulo obtuso é o quê? Ele é maior que 90 e menor que 180. Então, ele tem uma outra parte para esse lado, ó.
Então, ele tem o 90 graus, mais uma parte para esse lado, ok? Que segundo o seu desenho aí no livro, que você tá acompanhando comigo, ele é esse último aqui, ó, tá? Então, ele é um ângulo maior, vou pegar outra caneta que essa tá clara, maior que 90 graus e menor que 180 graus, a partir do momento que eu uso o meu objeto de medida de ângulos, que é o meu transferidor. Então, veja, ó, quando eu pego o meu transferidor, metade dele tem 90 graus, a outra metade tem mais 90 graus. 90 mais 90, 180. Então, essa abertura aqui do meu transferidor, ela é 180 graus. E o meu ângulo obtuso, ele pega 90 e outra parte dos outros 90, e não tudo. Então, ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Por quê? Porque ele tá pegando só um pedaço aqui da outra parte do 90 graus, tá? 90 mais 90, 180, mas ele não tá pegando tudo. Ele tá pegando 90 graus e mais uma parte do outro 90. Então, ele é maior que 90 e menor que 180 graus, ok? Agora, nós vamos fazer os exercícios e vamos entendendo aí um pouquinho mais sobre os ângulos, ok? Um beijo para vocês e até já já!